Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou sobre essas mudanças, essa velocidade, como é que ela está se mudando. E a gente vai falar um pouco mais desse VUCA. Então a gente vai aqui que o que é a volatilidade? A volatilidade é a velocidade em que ocorrem as mudanças e seus impactos. Atualmente nada é permanente. As tecnologias, preferências, tendências e certezas são inconstantes, altamente mutáveis. E aí isso pode ser resumido com uma frase que eu tinha no meu antigo trabalho, que a única certeza que a gente tinha era a mudança. A gente começava um serviço ou um projeto e a única certeza que a gente tinha era que aquilo ia mudar. E o que é que a gente se apropriava daquilo? A gente apropriava exatamente das conexões e conhecimentos para que na hora que mudasse a gente estivesse mais preparado. E aí a gente entra para a incerteza. O que é incerteza? Se reflete sobre a falta de previsibilidade relacionada às dúvidas, incertezas e imprecisões típicas de um contexto em que os conhecimentos são normalmente incompletos. Isso se deu muito no início da pandemia e ainda se dá hoje. No momento em que ninguém conhecia o vírus e todo mundo tinha incertezas, tinha suposições, tinha dúvidas. Por quê? Porque a gente não tinha um conhecimento completo sobre aquilo. Até hoje a gente não tem. Então, basicamente, o futuro é muito difícil de ser previsto, principalmente pela velocidade das mudanças que a gente tem hoje. Quando a gente fala em complexidade, a gente está falando da dificuldade de compreensão dos resultados das interações de números variáveis. O que é isso? O pessoal que é de exatas vai saber que é quando eu tenho menos variáveis do que equações. Então, basicamente, eu tenho menos informações do que problemas. E esses problemas estão concatenados de um jeito que, se eu mexo aqui, eu gero um outro problema ali. Então, nada está no controle. A gente está sempre tentando achar um meio termo para isso tudo. E a ambiguidade é exatamente sobre a turvacidade da realidade. Potencial erro de leitura. Isso é basicamente que as coisas não são zero, nem tudo é 0 ou 1. O pessoal, principalmente aí da área de computação, vai entender o que eu vou falar. A linguagem dos computadores, elas são resumidas a zeros e uns, é o que a gente chama de linguagem binária. Certo? E a gente aprende a pensar muito assim. Que entre as coisas ou é 0 ou é 1. Só que o mundo atual, entre 0 e 1, existe uma infinidade de possibilidades. E é engraçado isso porque até os computadores estão se adaptando a isso, que é o que a gente chama de computador quântico. O que é o computador quântico e qual a diferença dele do computador normal, pessoal? Porque o computador normal ele só tem 0 ou 1. O computador quântico ele consegue processar infinitas possibilidades aqui dentro. Então ele se torna muito mais rápido, porque ele considera infinitas possibilidades com apenas duas variáveis. O que a gente, com duas variáveis, só considera duas. E se existe uma terceira, é um erro. Então a gente começa a perceber que até os computadores estão se adequando a essa ambiguidade do mundo. Eles começam a perceber que nada é mais certo. Não é nada mais tão preciso. Tudo é muito VUCA. Certo? E aí, quando a gente fala de volatilidade, uma das coisas que a gente fala que é essa velocidade de mudança, a gente analisa as tecnologias. Então, para a gente dizer que uma tecnologia está madura, a gente considera ela madura quando ela atinge 50 milhões de usuários. Imagine que a aviação demorou 68 anos para ter 50 milhões de usuários. A telefonia 50, a TV 22, o computador 14, o celular 12, primeiros tijolões lá de trás, se vocês botarem na internet vocês vão ver. Até que a gente chega às redes sociais com 4 anos, o YouTube, 3 anos, o Facebook e o Pokémon GO com 14 dias. O Pokémon GO traz uma coisa que a gente chama VR, que é realidade virtual, que é uma realidade aumentada, que é uma tecnologia nova que em 14 dias chegou à mão de 50 milhões de pessoas. Então é uma tecnologia que muda o padrão. Apesar daquele começo, a gente achar que é uma brincadeira, mas não, então é uma tecnologia que pode mudar a vida da gente. Assim como era o carro lá no começo, que o pessoal dizia, não, é melhor cavalo. Mas era uma tecnologia que demorou 62 anos para poder se tornar maduro. Uma coisa que o Pokémon GO levou só 14 dias. Então essas mudanças elas acontecem muito mais velozes atualmente. E a gente tem vários momentos de se guiar, como quais são as tecnologias mais emergentes. A gente tem a 5G, tem a parte de Analytics, tem a parte de 3D, sensíveis. Tem várias tecnologias e vários locais para a gente se guiar. Certo? E aí a gente tem a parte de incerteza. E uma das principais coisas de incerteza é o que a gente chama da lei de Moore. A lei de Moore diz que a capacidade computacional ela dobra a cada 18 meses.
E aí a gente tem aquela curva exponencial, em que a gente tem a tecnologia desenvolvendo muito mais rápido do que o homem, certo? E aí chega uma coisa interessante, que isso aqui é o timeline da singularidade. Para vocês terem inteligência, o que a gente chama de inteligência artificial, em 2015, ela começou a ser desenvolvida em 1950, ela conseguiu ter a inteligência de um rato. A expectativa é que em 2023 ela consiga ter a inteligência de um humano. Até que em 2045, que é o que o pessoal chama de ponto de singularidade, a inteligência artificial dos computadores ela vai ter a inteligência de todos os humanos. E aí é nesse momento que a gente não sabe muito o que vai acontecer. Isso aqui está previsto para 2045. E vocês são a geração que vai nos levar para essa época aqui, pessoal. E aí, como é que vai ser essa época para vocês? As máquinas vão dominar a gente? Ou a gente vai conseguir fazer com que as máquinas ofereçam à humanidade um futuro melhor? Quando a gente fala de complexo, o Facebook ele tem 52 opções de gênero, pessoal. Antes o que a gente tinha, aquele binário de homem ou mulher, hoje são 52 opções para você se definir. Às vezes é até difícil se definir dentro de tantas opções. No mundo ainda de incerteza, a gente tem a mudança dos padrões das empresas. Para vocês terem ideia, das 10 maiores empresas do mundo em 2006, 5 eram petroquímicas, 3 eram bancos, 1 montadora de veículo e apenas 1 empresa de tecnologia. Em 2016 a gente já tem 6 empresas de tecnologias, só 1 petroquímica, 1 empresa de saúde e 1 montadora de veículos. Hoje em dia a gente já tem 7 empresas de tecnologia. A gente tem a Microsoft, tem a Alphabet, isso é de 2020, primeiro quarto. Aqui não está nem a Tesla, que a Tesla já entrou aqui dentro. A gente tem a Amazon, tem o Alibaba, tem o Facebook, tem uma empresa chinesa aqui de também tecnologia, tem a Visa, a Johnson & Johnson, que é a de saúde, e essa é uma empresa de investimento lá do Warren Buffett. É um grande investidor que a gente tem. E aí a gente tem que essa mudança de perfil de empresa mostra que uma empresa que era extremamente grande, que a gente podia colocar ela entre as 50 as 500 maiores empresas do mundo, ela passava 61 anos nessa lista. Então, uma vez que ela entrava, era 61 anos. Então, basicamente, você entrava numa empresa, morria na empresa e ela ainda era gigante. Hoje em dia, esse tempo que uma empresa se torna muito grande, ela permanece muito grande, é 17 anos, em média. Então, aquela empresa dos sonhos em que eu ia passar toda a minha vida trabalhando, ela já não existe mais. Então, como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente está preparado para esse mundo que é cada vez mais volátil, mais incerto, mais ambíguo? Deixa eu lembrar aqui que agora eu esqueci o último. Incerto, volátil, ambíguo e complexo. Beleza? E aí, para a gente trazer uma luz para vocês dentro disso, que é o que eu faço? Oh my God! Então, pessoal, uma das luzes que a gente tem são as 10 habilidades demandadas pela sociedade até 2025. E aí uma coisa que chama a atenção, a gente tem pensamento analítico e inovação. Então, a capacidade de gerar valor é a primeira habilidade mais demandada atualmente e até 2025. A segunda habilidade é a aprendizagem ativa e estratégica. Você consegue aprender de forma ativa aquilo que você precisa aprender? Então, isso aqui são as duas principais, inovação e aprendizado estratégico. Além disso, a gente tem a capacidade de resolver problemas complexos, pensamentos críticos, criatividade, iniciativa, originalidade, liderança e influência social, uso de tecnologia, a programação, resiliência e tudo mais. E aí perceba que a gente só tem 2 na área de tecnologia. O resto, pessoal, são o que a gente chama de soft skills, que são habilidades humanas. E por que isso, pessoal? Porque vocês perceberam aqui que as máquinas, no comportamento de máquinas, elas já estão sendo melhor que a gente. E o que é que vai nos restar? Sermos bons humanos. Termos essa capacidade de utilizar a nossa inteligência de forma a ter pensamentos inovadores, ter esse aprendizado estratégico, conseguir resolver problemas complexos através da criatividade, do pensamento crítico e ter a resiliência para passar por esse momento. Então a gente precisa, nesse momento, um dos segredos é se desenvolver como pessoa. E isso o IFPE oferece muito bem a vocês. Beleza? E aí uma outra questão muito importante é que
Até 2022, comparado com 2018, na verdade a gente tem um aumento de trabalho. A gente não tem uma diminuição não. O pessoal faz, a inteligência artificial vai roubar os empregos, vai ficar todo mundo desempregado. Não, na verdade, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter novos trabalhos surgindo e outros trabalhos morrendo. Exemplo, como aquele pessoal que acordava o pessoal porque não tinha relógio. Na hora que a tecnologia do relógio é desenvolvida e o pessoal começa a ter relógio, não tem mais para que eu ter alguém batendo na porta. Mas agora eu tenho pessoas ajeitando o relógio, eu tenho nossas pessoas fabricando o relógio. Isso vai acontecer no nosso dia a dia. Certo? No caso do Brasil, as principais skills emergentes não fogem, né, do que a gente tem no mundo. É o pensamento analítico, a criatividade, a aprendizagem estratégica, a parte de programação, a parte de resolução de problemas de ação, a parte de liderança, pensamento crítico, pensamento complexo, inteligência emocional, pessoal. Como é que vocês lidam com as próprias emoções? Para vocês terem ideia, isso é uma das principais habilidades solicitadas hoje no mundo. Você conseguir, principalmente no Brasil, você conseguir controlar as suas emoções, se entender o que é que aquele ambiente está lhe causando para você tomar a melhor ação. Então, como vocês, e a gente está falando de inovação, a gente já falou de experiências pessoais, como é que vocês estão se desenvolvendo como pessoas, tendo novas experiências, aumentando o seu repertório de vivência, de forma que vocês consigam gerar valor para pessoas através da inovação, através de utilizar a tecnologia que vocês aprendem nos projetos de vocês. Certo? E aí a gente tem as skills de 2020 pelo LinkedIn, né? Então a gente tem criatividade, tem persuasão, colaboração, adaptação e inteligência emocional de novo. Então quantas dessas aqui vocês têm, pessoal? Já na parte de hard skill, que é a habilidade técnica, a gente tem a parte toda de blockchain, computação em nuvem, argumentação analítica, né? Inteligência artificial, UX design, que é um usuário, um design que pensa no usuário, como é que ele vai usar. Analista de negócios, vendas, cientista de dados e produtor de vídeos. Principalmente nessa mundo VUCA que a gente tem hoje, que a gente precisa sempre estar gravando vídeos. Então eu vou lançar lá um formuláriozinho que é quais habilidades, tanto dessa lista quanto dessa lista aqui, vocês têm ou estão desenvolvendo. Beleza? Só para eu entender como é que vocês estão. E aí, como é que se dá disso, pessoal? A gente tem um contexto de aprendizado em que a gente precisa ter um aprendizado ativo. Vocês viram que é importante ter o que vocês têm, principalmente dentro de projetos de inovação ou dentro de projetos de pesquisa. Esse aprendizado de formativa, de entender um problema, de buscar soluções. E aí a gente entra com o aprendizado de inovação. Como é que vocês, dentro disso, conseguem ter as skills, as habilidades de resolução de problemas, pensamento analítico, criatividade? Como é que vocês estão gerando valor para pessoas? A gente tem a necessidade de aprender de tecnologia, ou pelo menos entender o que essa tecnologia vai fazer com a gente. E por fim tem um aprendizado sobre essas relações interpessoais, habilidades interpessoais, como inteligência emocional, como colaboração, negociação, liderança. Então esse é o framework que a gente chama, um dos milhares de frameworks que a gente tem hoje de como se adaptar a esse mundo VUCA. Perfeito? E aí a gente tem uma frase muito boa do Alvin Toffler, que ele diz que é o analfabeto do século XXI não será quem não consegue ler e escrever, e sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. No mundo de constantes mudanças, essa é a nossa realidade. A gente precisa estar sempre aprendendo de forma estratégica e de forma ativa. Porque as coisas mudam, pessoal. Então, dentro disso que a gente viu que o mundo vai mudar, que vai precisar gerar valor, vai precisar trazer, atender às necessidades das pessoas que a gente não está atendendo, a gente vai falar um pouco mais sobre propriedade intelectual e o que proteger, por que proteger, porque propriedade intelectual é importante nesse mundo VUCA. Espero vocês na próxima aula e um grande abraço.